Bom dia, boa tarde e boa noite aí. Está começando mais um podcast do Soninho. E eu tô aqui já deitado, espero que você esteja deitado, esteja deitada também, acomodado ou acomodada de maneira confortável na sua cama ou no sofá que você escolheu dormir essa noite ou essa tarde por algum motivo, né? Tirar um cochilo aí da tarde. Um bom cochilo da tarde também é uma coisa que todo mundo merece, né? Uma coisa boa. Hoje à tarde mesmo eu tirei um grande cochilo no sofá. Poxa, mas que cochilo bom, viu? Valeu mais do que... Foi mais gostoso do que a noite que eu dormi, né? Eu até sonhei. Sonhei que eu estava trabalhando. Aí você deve perguntar, poxa, mas que sonho ruim, né? Você sonhou que estava trabalhando. Mas eu sonhei que eu estava fazendo uma coisa legal no trabalho, né? Sou professor, então estava dando aula de segunda-feira ali para os alunos da segunda-feira, as turmas de segunda-feira, que são boas turmas, né? São turmas aí com alunos e alunas bastante dedicados e tal, interessados. Então tava, só que foi um sonho, né? Como ele é irreal, ele não tem o menor sentido. Então, é, primeiro eu estava dando aula, né? Normal. Só que aí tinha um número de alunos muito pequeno. Uma coisa que não aconteceria normalmente. Mas tudo bem também, até aí o sonho segue normal. Tá dando aula, tem pouco aluno. Acontece. E aí chega a professora de português, bate na porta, né? Fala que tem que fazer um trabalho com a turma, eu permito, por que não? Ela está precisando, veio até a minha sala para fazer isso. Então, deve estar precisando mesmo. Só que ela não faz esse um exercício, ela faz uma chamada e essa parte do sonho eu não lembro muito bem o que acontece depois disso. E depois ela começa a distribuir picolé para todo mundo. Ela vai tirando assim picolés, os picolés vão surgindo na mão dela. E ela vai dando picolé para todo mundo, vários picolés, dá para mim. Aí também depois disso, sem aviso prévio algum, parece uma garota aí que eventualmente sai comigo, e ela tá lá. Ela ganhou um picolé também. Tá lá, ganhou um picolé. E a professora de português também tá lá junto, dando picolé e tal, ela vai embora. Por fim, eu começo ali a desenhar um quadro, só que aí não é um quadro normal. É um quadro. O quadro que fica na parede, né? O quadro branco que fica na parede. O quadro é a minha mesa. A mesa do professor, no meu sonho, era uma mesa feita do mesmo material do quadro branco. Então comecei a desenhar ali naquele quadro branco, mas que era a mesa do professor. E aí eu comecei a dar uma aula de física, né? Noções básicas de física, ali falando de geografia e tal. E depois comecei a falar sobre referencial, né? Movimento, ali as questões das leis de Newton, né? E aí foi um sonho estranho, né? Que eu sou professor de sociologia. Por que que eu estava dando uma aula de física para 6 alunos? A professora de português, na verdade ela vai embora depois, né? Mas ela tá lá, professora de português e a outra garota. Eu não sei.
que será que esse sonho significa? Que eu estava sentindo calor? Por isso que a professora aparecia com picolé? Que eu tô com saudade dos meus alunos? Talvez. Pelo menos porque no meu sonho só tinha os alunos que eu gosto. Que eu gosto mais, assim, os que participam mais, que vão atrás de ficar conversando com você e etc. Então, pode ser aí essa saudade. Que pode ser. O que mais? Que eu queria dar aula de outras coisas? De física? De geografia? Que eu queria sair com uma garota? Pode ser tudo ao mesmo tempo isso. Porque todos esses elementos estavam ali no meu sonho, né? Do meio da tarde. É, é difícil eu lembrar dos meus sonhos. Muito difícil. Quando eu durmo, né? Normalmente eu nunca lembro, não tem nenhum lampejo do sonho. Mas eu ouvi dizer que isso é bom, né? Que quando você não lembra do seu sonho, é porque você dormiu bem. Bem, eu não sei se é verdade. Mas se for, eu tô dormindo bem. E que bom pra mim. Espero que você também esteja dormindo bem e não lembre de nenhum sonho. Mas só se essa informação for uma informação verídica. Bem, já que eu comecei falando desse sonho, eu vou tentar lembrar agora de outros sonhos que eu tive, né? E vou contar aqui para vocês. E agora eu vou ter que fazer um esforço muito grande, porque eu realmente não lembro, né? Tem poucos sonhos que eu me lembre. E são mais estranhos do que esse aí que eu acabei de falar. Esse aí foi, foi até normal. Mas vamos lá. Tem um dos poucos sonhos que eu me lembro que eu tive. Foi uns 7 anos atrás, 6 anos atrás. Eu sonhei que eu estava num parque de diversões, um parque aquático, com os amigos, né, do ensino médio. Eu já não estava no ensino médio, eu estava na faculdade. Mas sonhei com os meus amigos do ensino médio, nesse parque de diversões. E realmente teve uma viagem no ensino médio que a gente fez, que foi num parque de diversões aquático. Foi bem legal. Eu me diverti bastante. Foi meio complicada essa viagem. Agora parei de falar do sonho, vou falar da viagem. Porque na época, né, nessa época do ensino médio, eu namorava uma garota. E ela é uma garota que tem um problema muito complicado no joelho, né? Ela rompeu os ligamentos do joelho e aí fica frágil e tudo mais. Tem que tomar muito cuidado. E aí quando a gente viajou para fez essa viagem, o pai dessa minha namorada brigou muito com ela. Olha, você não invente de ir em brinquedo, de não sei o quê, porque seu joelho vai isso, vai aquilo. Ficou colocando medo nela, né? Por causa do joelho dela, que realmente tem essa condição aí de fragilidade, mas era realmente um exagero do pai ali. Não precisava de tanto alarde. Pois bem, então foi uma viagem que teve essa aí do parque de diversões aquático, e aí foi meio triste porque eu queria ir em todos os brinquedos, né? E a minha namorada não podia me acompanhar, que ela tinha esse medo aí do joelho dela sair do lugar. Então ela ficava ali na piscininha de boa e tal, tentando se divertir. E enquanto eu ia, né, para os outros brinquedos, muito animado, com a minha ex-namorada, né? Naquela época, uma das minhas melhores amigas era minha ex-namorada. Mas isso não causava nenhum tipo de ciúmes, né, no meu relacionamento,
porque era todo mundo amigo ali, todo mundo era coleguinha e tal. Até hoje, né? Já passados aí mais de 12 anos, uma coisa assim, né? São amizades longas. Todas essas pessoas aí seguem sendo minhas amigas, próximas, né? Muito próximas, muito queridas. Apesar aí da distância de que algumas se encontram, né? Essa ex-namorada, quer dizer, tudo ex-namorada, né? Mas a primeira mora em outro estado até. Já é praticamente casada. E agora eu tô contando minha vida pessoal todinho no podcast. Daqui a pouco eu volto pro sonho. Já é praticamente casada e com uma garota que eu não conheço, mas vou conhecer um dia. Espero. A gente vai ter esse momento aí de se conhecer, vai ser legal. Pois é, então tinha esse parque de diversões aí, que foi uma coisa que realmente aconteceu, né? Um evento. E foi meio triste porque na época a minha namorada não podia brincar nos brinquedos, que tava com esse medo aí do joelho. Então eu fiquei com a minha, andando com um amigo meu e com a minha ex-namorada, naquela época, né? Nos brinquedos. Foi bem legal aí essa viagem. E aí voltando no meu sonho, o que que aconteceu? Porque esse evento foi a inspiração de um sonho que eu tive alguns anos depois. Eu sonhei que eu estava nesse parque de diversões aquático e em algum momento, isso no sonho já, não é na vida real não. A minha ex-namorada chegava pra mim e falava assim, eu tô grávida. Aí eu, como assim? Não, eu tô grávida de você e tal. Não, mas a gente nunca fez nada. Porque era uma namorada que eu namorei na sexta série, né? Namorar era pegar na mão. E nem beijar direito. Era praticamente pegar na mão. Uma criança inocente, uma namoradinha ali do ensino fundamental. E a gente já tava no ensino médio, né? Mas enfim. E ela falou, tô grávida. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou contar isso pra Gabi? Gabi, que era, na época lá, em 2015, a, a minha namorada atual em 2015. Mas era isso tudo no meu sonho. Meu Deus, como é que eu vou contar isso pra Gabi? O que que vai comigo? Como é que. Mas, mas a gente nunca fez nada. Como é que você tá grávida? O que que aconteceu? Mas é um sonho, né? O sonho não precisa ter sentido ali. A menina só ficou grávida do vento, né? E, e, e aí eu falei no sonho, né? Qual foi a decisão que eu tomei? Não, vamos brincar mais. Vamos descer nos tobogã. Aí foi, passamos ali descendo no tobogã e eu super preocupado ali num misto de preocupação. Como é que eu ia explicar aquela situação pra, né? E descendo os tobogãs. Descendo ali, me divertindo e tal. Esse foi o sonho, eu não lembro mais do que aconteceu. Mas esse é um sonho que eu lembro, né? Não tem muita graça esse sonho. Outro sonho que eu lembro é um sonho quando eu era muito criança. Tinha uns 6 anos de idade. Deve ser uma das minhas memórias mais antigas. Mas eu sei que eu estava dormindo no meu quarto, né? E eventualmente eu acordei e fiquei com medo de estar sozinho no meu quarto. Então eu me levantei e me dirigi ao quarto dos meus pais, que era logo na frente. Então eu muito corajosamente me levantei, atravessei o escuro, tinha medo, muito medo do escuro. Atravessei um corredorzinho, e nesse corredorzinho tinha um interfone do apartamento, e ele tinha uma luz vermelha, né? Que era meio assombrosa, assim, eu tinha medo dessa luz vermelha. Uma luzinha assim, tipo, não era de LED, mas é como se fosse uma luz de LED. É, eu sempre tinha medo de atravessar aquela luz. Não sei porquê, né? Criança tem medo de. É medo, não tem que explicar. Então atravessei corajosamente a luz do corredor que separava o meu quarto do quarto dos meus pais e me enfiei ali, né, entre meu pai e minha mãe dormindo. E comecei a dormir, né? Aí eu tive dois sonhos, né? Como eu tava com medo. O primeiro sonho foi o sonho com as bruxas.
que eu tava brincando nos brinquedos ali do escorregador. Aqueles brinquedos de plástico, sabe? Que tem, tipo, em pátio de escola e tal. E aí as bruxas vinham pegar e tal, mas eu ficava protegido ali na fortaleza do escorregador, que era tipo um castelinho de plástico grande. E aí tá, esse foi o primeiro sonho. Aí eu acordei, né, e tal. Aí tava com medo. Depois eu dormi outra vez e relaxei mais, né? Sonhei que eu tava numa festa de aniversário. Aí sonhei lá. Tava na festa, chegou a hora do parabéns. Comecei a cantar parabéns, bater palma. E quando não, né, eu sonhando com isso, na verdade eu acordo batendo palma de verdade. Né? Uma única palma que eu bati. E eu acordei muito assustado, né? Porque eu tava sonhando que tava batendo palma e quando eu acordei eu tava com os braços esticados para cima e tinha acabado de bater uma única palma no meio da noite soturna. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, com medo de ter acordado minha mãe ou meu pai, mas a palma não acordou ninguém. Fiquei contente com isso e voltei a dormir. Foi um sonho aí que eu tive e me lembro muito bem desse dia. E eu não lembro mais de outros sonhos muitos que eu tive. Eu lembro também que quando eu era pequeno, lá pros 10 anos, eu sonhei que eu tava perdido num labirinto, assim, num lugar cheio de pedras cinza escura, tudo escuro, cheio de pedras, e o chão tinha marcas em formato circular, às vezes quadrangulares, né? E eventualmente eu ia andando aí por esse espaço aberto. Né? Era um espaço aberto, não tinha obstáculos. Mas era um espaço fechado porque você não podia ver o horizonte, né? Tudo meio escuro, assim, meio nebuloso, cinza e preto. E eventualmente essas marcas, né, no chão, na verdade, elas começavam a se movimentar, eles formavam paredes, e acabava formando um labirinto ali. E eu no meio daquilo. Foi um sonho estranho, né? Foi quase um pesadelo, eu diria. Apesar de que não teve nada assustador. É um sonho aí que eu tive com uns 10 anos. Pois é, são sonhos que eu tive, eu só consegui lembrar desses sonhos. Não consigo me lembrar mais nenhum. Tô me esforçando aqui para lembrar que a gente já tem aqui 18 minutos de gravação. Eu quero chegar pelo menos nos 20 qualquer coisa, que eu acho que é um tempo bom aí para você já ter dormido. É, não realmente não lembro de mais nenhum outro sonho, que é triste, né? Porque com certeza essa história aí de ficar conversando de sonhos é engraçado, né? A gente sonha cada coisa que, que é bom ficar contando para os outros, né? Estou tentando lembrar aqui de um sonho, mas não consigo. Eu já sonhei também que, que eu tava dirigindo. É um sonho idiota, né? Não tem nada. Só sei que eu tava dirigindo de um lugar aí pro outro, dei uma carona pra uma galera e voltei pra casa, né? Pronto. Que sonho besta. Não teve graça nenhuma contar esse sonho aqui. Deixa eu enrolar um pouco mais, pra dar pelo menos uns 20 minutos e pouco aqui de gravação. Tô tentando lembrar de sonhos de outras pessoas pra contar aqui, incrementar esse podcast. Só que eu só tô lembrando de história ruim, né? E ninguém quer
escutar história ruim na hora de dormir. Mas já que o assunto é sonho, então eu vou contar isso aí. Tem uma amiga que ela sonha. Teve uma época que ela sonhava sempre com o mesmo sonho, de que o pai dela ia entrar na garagem, ali com o carro, e atropelava a própria filha, né? Meio que sem querer quebrando a perna dela. E ela sonhava isso aí constantemente. Hoje ela não sonha mais. Ela disse isso, eu não sonho mais com isso aí não. Mas teve uma época que eu sonhava com isso aí às vezes, várias vezes por mês, por vários meses. Complicado, né? Um pesadelo. Se você sonhar que seu pai tá te atropelando e quebrando a sua perna. Bem, é, deixa eu lembrar. Uma ex-companheira minha também tinha muitos sonhos, né? Só que era meio preocupante porque ela tinha uns pesadelos e ficava falando quando dormia. E ela falava umas coisas muito. Não era coisa feliz, não. Era só coisa pesada. Eu ficava muito assustado, eu acordava ela, o que foi? Ela acordava, o que foi? Eu, não, você tá bem? Ela, não, tô bem, tô bem, tô ótima. E eu, bem, você estava falando aí cada coisa que parecia que você tava complicada aí a situação do seu sonho. Mas tava tudo bem, né? Então é isso aí. Deixa eu ver o que eu consigo mais lembrar de sonho, né? Sonho dos outros. Tem gente que meus sonhos costumam ser muito pé no chão, né? Assim, podem acontecer situações nada a ver, mas não acontecem coisas muito absurdas, né? Pra eu sair voando por aí, coisas meio sobrenaturais, né? Igual eu falei, esse sonho que eu tive hoje de tarde. Sonhei que eu tava trabalhando. A professora dava um monte de picolé, sentido, não sei. A mesa era um quadro de escrever, que também não tem sentido nenhum, mas assim, é uma coisa possível, né? Dentro ali da realidade. Eu não saí voando, soltei raio laser pelos olhos, virei um super-herói, coisas assim, né? Porque tem gente que sonha umas coisas muito psicodélicas, né? Então, meu sonho é coisas que não poderiam acontecer de maneira nenhuma. Quase uma ficção científica ali, da soneca. Então, meu tipo de sonho é um pouco mais pé no chão, assim. Ainda que seja sem noção o que está acontecendo no sonho. Mas os elementos do sonho não costumam ultrapassar as possibilidades da realidade, né? Já outras pessoas têm sonhos aí que desafiam os elementos da realidade. Sonham com seres que não existem, né? Sei lá. Com coisas que não poderiam acontecer de nenhuma maneira, sair voando por aí, ficar invisível. Bem, como não tenho lá mais muito assunto dentro desse tema aí dos sonhos, já que eu não costumo lembrar os meus sonhos, né? E já deu mais de 20 minutos aqui de podcast, que eu acho que é um tempo bom. Então, eu vou embora. Espero que você tenha gostado aí dessa conversa sobre sonhos. E espero que você tenha um bom sonho. Tchau, tchau.